suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Nós seguiremos com a nossa série de reflexões no Evangelho de João, ao qual intitulamos Quem é Jesus? Há um mês atrás, nós aqui falamos de João 8,12, em que Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. E hoje nós repetiremos esse assunto. Jesus é a luz do mundo, só que de um modo diferente. Em João 8,12, ele afirmou ser a luz do mundo. E no capítulo 9 de João, ele vai mostrar que ele é a luz do mundo, através de um ato sobrenatural, a cura de um homem cego de nascença. E o versículo-chave que quero destacar, já que vamos expor todo o capítulo, mas não vamos ler todo o capítulo. O versículo-chave está em João 9,39, quando Jesus diz: Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Jesus veio para julgar, para dar visão ao necessitado, ao que reconhece a sua necessidade, mas para fazer cego aquele que julga não ter esse problema, essa necessidade. É a ideia que quero aqui compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, a partir do capítulo 9 de João. Jesus resplandeceu a luz do Evangelho, promovendo um milagre na vida de um homem cego de nascença, um homem necessitado, ao mesmo tempo que ele cegou religiosos arrogantes por conta do seu orgulho. Ao mesmo tempo que a luz resplandecia e promovia a vida de um homem cego, essa mesma luz era mal administrada por judeus religiosos que se fechavam para essa mensagem, se fechavam para essa verdade. E Jesus então considerou: eu vim para trazer luz aos cegos, para trazer visão aos cegos, enquanto que os que se julgam ver, na verdade, se tornam cegos. Esse é Jesus. Ele é a luz do mundo. Vamos orar? Pai bendito, que a tua boa mão esteja conduzindo esse tempo de reflexão na tua palavra, para que estejamos todos juntos aqui, desejando compreender a tua mensagem, e diante da compreensão dada por ti, venhamos a ter a fiel administração desta compreensão, aplicando esta verdade à nossa vida. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus? Jesus é a luz do mundo. Foi assim que pacientemente, durante o capítulo 8 de João, ele teve uma conversa com alguns judeus religiosos. Ele afirmou ser a luz do mundo. Diante dessa afirmação, ele foi questionado. E diante dos questionamentos, ele disse: eu vim para dar testemunho da verdade. Eu sou a fiel testemunha do Senhor. Mas os que o ouviam não davam crédito à sua palavra. Mas um pequeno grupo deu. Aparentemente, creu nele. E a estes que creram nele, que creram na sua afirmação ser ele a luz do mundo, a luz que dá vida, Jesus orientou que eles deveriam permanecer em seus ensinos, e assim, permanecendo em seus ensinos, conheceriam a verdade, e a verdade os libertaria. Contudo, no primeiro dia de discipulado desses homens, eles se sentiram ofendidos, porque não se julgavam escravos. E chegou ao ponto de Jesus ser até mesmo objeto de desprezo, de xingamentos, correndo o risco de morte, porque aqueles homens estavam propensos até mesmo pegarem pedras para apedrejá-lo, porque eles se sentiram ofendidos
em sua religiosidade. E tudo começou com a afirmação de João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Neste capítulo 9, veremos uma extraordinária ilustração de que, de fato, Jesus era Deus entre nós, porque somente Deus pode dar vista aos cegos. E aquele mundo antigo pôde, então, ter a experiência bela, magnífica de ver em meio às trevas resplandecer uma bela luz. Uma luz que trouxe vida à vida de um homem que vivia invisível para com a sociedade. Ninguém o via, ou melhor, ninguém o percebia ali, a não ser quando queriam conjecturar por que ele sofria daquele mal. E Jesus dá evidências de que ele é a luz do mundo quando opera de modo criativo um milagre que traz visão a alguém que era cego de nascença. No entanto, essa mesma luz que deu vista a um cego de nascença haveria de cegar o entendimento de religiosos por causa da arrogância, por causa do orgulho, porque eles teimavam em reconhecer a identidade de Jesus. Eles preferiam se opor a Jesus, eles preferiam desprezar Jesus do que, de fato, se submeter aos ensinos de Jesus. Eles se diziam: nós somos filhos de Abraão, nosso mestre é Moisés. Contudo, tanto Abraão como Moisés aguardavam com grande expectativa a vinda de Jesus. E certamente, se ali estivessem, não aplaudiriam e não concordariam com o comportamento daqueles homens. Hoje em dia, meus irmãos, há muitos que se dizem entendidos, até entendidos na Bíblia. São pessoas de uma sabedoria humana gigantesca, porém vivendo uma grande cegueira espiritual. São pessoas que talvez você conheça, e são pessoas que dizem assim: olha, eu acho muito belo os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus me encantam. O que não me encanta é a igreja dele. Talvez você já tenha ouvido isso. Eu me encanto com os ensinos de Jesus. O que não me encanta é a igreja dele. Quando, na verdade, quem se encanta com os ensinos de Jesus deve se encantar com a igreja dele. Mas como se encantar com uma igreja quando você se acha superior a esta igreja? Quando você é movido pelo orgulho, pela arrogância e gosta de tripudiar sobre as outras pessoas, considerando-as inferiores a você. Porque você sabe, você estudou, eles não sabem nada. Não é assim que muitos pensam a nosso respeito? Há muitos que também dizem: olha, eu aprecio os ensinos de Jesus. Ele é um grande profeta, ele é um grande homem, ele é um homem bom. Mas esse papo dele andar sobre o mar, dele curar cego, dele curar surdo, eu não acredito muito nisso não. Bom, se ele é um homem bom, nele só há verdade. Então como é que você vai compartimentar e dizer: isso eu acredito e nisso não? Ou você pega o pacote completo ou larga. Porque se Jesus é um homem bom, com ensinos maravilhosos, e ele é, eu tenho que considerar tudo o que esse homem bom ensinou. E uma das coisas que ele ensinou é que ele é a luz do mundo. Uma das coisas que ele ensinou é que ele é Deus aqui, entre nós. Que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador do mundo, que ele veio operar a maior obra de resgate, a maior operação de resgate de toda a história, salvar o homem dos seus pecados. Eu não posso aqui considerar Jesus é um homem bom, mas esses milagres, Jesus é um homem bom, mas dizer que ele é filho de Deus,
Aí não. Eu preciso compreender se ele é quem ele diz que é, e eu considero os seus ensinos verdadeiros, eu tenho que considerar todos os seus ensinos, e não aqueles que me convêm, mas sim todos os seus ensinos. Jesus, a todo instante durante sua vida, ele se identificou como Filho de Deus. As expressões corriqueiras "eu sou" eram expressões que o identificavam com o Pai que está nos céus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Tanto é que quando ele disse isso, os judeus quase que o mataram por apedrejamento. Não podemos, irmãos, aqui separar Jesus em partes para que eu leve para casa só a parte que me interessa. Só a parte que me interessa. Todo o Jesus, toda a figura do Jesus precisa por mim ser experimentada. Toda a figura do Jesus descrito na Bíblia, apresentado pelos evangelhos, deve ser por mim entendida, compreendida, e eu tenho que me submeter a esse Cristo que manifestou por meio dos seus ensinos que ele era luz, mas não apenas por meio dos seus ensinos, mas também por meio dos seus sinais, mostrando a credibilidade da sua palavra, mostrando as credenciais do reino que ele estava para inaugurar. Manifestou luz na vida de muitas pessoas, deixando muitos admirados. Manifestou luz na vida de muitos homens e mulheres que passavam por necessidades, operando milagres dos mais variados. Manifestou a luz, tomando sobre si a cruz, morrendo a nossa morte e fazendo com que a cruz, que era um símbolo de morte, viesse a se tornar em um símbolo de salvação ao longo de toda a história. Ele é a luz, que está hoje à destra de Deus Pai, intercedendo por sua igreja. Jesus é a luz que resplandeceu, promovendo vida na vida de um homem cego de nascença, ao mesmo tempo que fechou o entendimento de homens arrogantes, movidos pelo seu orgulho. O primeiro ponto que quero destacar nesta noite, irmãos, está nos versos de 1 a 12 do Evangelho de João, capítulo 9. E o assunto que quero aqui propor para a nossa análise e reflexão é que a luz do mundo, Jesus, trata a dor humana com muita misericórdia. Os versos de 1 a 5, observe o que diz a Bíblia. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. A cura do cego, desse homem cego de nascença, aconteceu após os discípulos suscitarem uma questão teológica altamente complexa. Mestre, quem pecou para que sobreviesse este mal a este homem? Foi ele ou foi seus pais? Eles apresentavam uma teologia tecnicamente correta em termos, contudo, muito mal aplicada. Eles consideravam uma teologia correta em termos, mas com uma aplicação para o indivíduo sem graça, sem misericórdia, sem compaixão. Esse é um perigo dos nossos dias, irmãos. Muita teologia, pouca piedade. Muita teologia, muito conhecimento e pouco olhar pastoral, compassivo, misericordioso.
Todos nós sabemos, irmãos, que em termos teológicos, a origem do mal, o problema do mal que assola a humanidade, das deficiências físicas, dos transtornos e de todos os demais problemas, a origem de tudo está na queda do homem no jardim do Éden. Foi a partir daí que nós passamos a viver essas situações contingentes, difíceis, que nos trazem muita dor, muito sofrimento, e aguardamos sim o dia em que se iniciará um novo mundo, com um novo céu, uma nova terra, onde não mais viveremos esses dramas do mundo presente. A gente sabe disso. O ponto de origem de toda dor, de todo sofrimento, de toda lágrima, começa no Éden. Mas daí a dizer que o problema que aquela pessoa está enfrentando, fazer disso uma especulação. Quem pecou? Foi ela ou foram os pais dela? Isso é muito cruel. Porque você limitar a teologia ao problema do mal à questão do pecado, quando na verdade, não necessariamente pessoas sofrem por causa do seu pecado. Elas podem sofrer por causa do pecado de outros. Elas podem sofrer por causa de perdas. Elas podem sofrer por causa da sua fidelidade a Deus. Elas podem sofrer por conta de um mistério. Providência de Deus para o seu amadurecimento, o seu crescimento espiritual. Os discípulos, ao verem um homem cego de nascença, não estavam preocupados com a sua condição miserável, que vivia às margens da sociedade, mas estavam preocupados em fazer especulação teológica sobre o porquê ele estava passando por aquela dor, por aquele sofrimento. Meus irmãos, aonde isso é cristão? Eles seguiam a Jesus, mas queriam suscitar uma discussão teológica que em nada haveria de contribuir para o bem-estar daquele homem cego de nascença. E Jesus foi categórico em responder àqueles discípulos. Eram jovens. Você também já foi jovem, sabe como são os jovens. A gente às vezes vem com as perguntas. E ele disse: não foi ele, nem os seus pais. Já cortou logo o mal pela raiz. Isso aqui não é resultado de um pecado pessoal dele ou dos pais dele. Porque alguns consideravam, inclusive naquela época, que o bebê poderia pegar no útero da mãe. E então nasceria daquela forma. Era um conceito bem bizarro. A mãe poderia pecar ao entrar em um determinado local idólatra, e então quem responderia seria o filho, porque estava no ventre de sua mãe ligado a ela. Não, Jesus disse: olha, nenhum nem outro. Aquele homem cego, ele foi percebido pelos discípulos, não foi percebido? Mas para que fosse a base para uma discussão teológica, aquele mesmo homem foi percebido por Jesus para que fosse ali a base para a manifestação da compaixão, da graça, da misericórdia do Senhor para com a sua vida. Teologia é bom, irmãos. Tanto é que a gente estuda ela todos os domingos pela manhã. E eu convido você a não ficar restrito ao que você aprende na escola bíblica dominical, mas a ler livros, fazer cursos e aprender cada vez mais. Contudo, sem perder a piedade, sem perder o olhar pastoral, sem perder de vista que você lida com pessoas e que a vida humana é muito complexa para a gente começar aqui a fazer é assim ou assado. Porque o próprio Cristo, ele agiu com muito cuidado. Isaías apontava e Mateus registrou. Ele veio não para esmagar a cana quebrada ou apagar a torcida que fumega. Ele não veio para te esculachar, usando uma expressão popular.
Ele não veio para te destruir, ele veio para te salvar. Então a igreja não pode perder de vista quem é Jesus, e uma vez que ela está unida a esse Cristo, qual deve ser o seu comportamento em Cristo. Não é para parar para ficar especulando, a não ser que o que você está considerando tem como finalidade encontrar a causa raiz de um problema para então poder tratar e ajudar essa pessoa. Como fazem médicos, como fazem psicólogos, inclusive pastores. Vamos entender essa história. E você passa a ouvir, e ouvir atentamente a história, vai fazendo questionamentos, e às vezes a própria pessoa compreende o porquê ela está passando pelo que ela está passando. Mas daí a fazer especulações, não é esse o caminho. A resposta de Jesus à especulação dos seus discípulos nos ensina como devemos tratar o problema do mal. Problema do mal que aflige a sua vida, que aflige a sua casa, que aflige a sua igreja, que aflige essa sociedade. Como devemos encarar esse problema? Como devemos administrar esse problema? É preciso que ele seja tratado com graça. É preciso que ele seja tratado com docilidade. É preciso que ele seja tratado com gentileza. É preciso que ele seja tratado com misericórdia, na intenção de ajudar, porque, meus irmãos, para atrapalhar, já tem tanta gente na vida atrapalhando, precisamos de pessoas que queiram ajudar e não fazer especulação quanto à causa daquele mal, a não ser que a reflexão sobre as causas tenha a intenção de ajudar a pessoa em sua necessidade. O mal que sobreveio àquele homem, que o fez nascer cego, fazia parte dos problemas que foram resultantes da queda do homem. E ainda que fosse um pecado pessoal, ainda que, irmãos, pessoas sofram porque fizeram coisa errada, isso não te dá o direito de ficar humilhando essa pessoa, mas sim de estender a mão, promovendo a paz, a restauração dessa pessoa com Deus. Nós não somos, irmãos, daqueles que promovem a guerra, mas nós somos daqueles que promovem a paz do homem com Deus, mediante a pregação do Evangelho. A nossa mensagem é uma mensagem de reconciliação. É o que Paulo escreveu na carta aos Coríntios, que eu desde criança aprendi. Somos embaixadores da parte de Cristo. Então, qual é o nosso apelo ao mundo? Que vocês se reconciliem com Deus. Nós, às vezes, falamos sobre questões muito delicadas que deixam as pessoas desconfortáveis, sim, porque falar do pecado deixa a pessoa desconfortável, mas não na intenção de tripudiar sobre a vida da pessoa, não na intenção de, usando a expressão popular, esculachar a pessoa, humilhar a pessoa, mas sim alertar a pessoa, mostrar, olha, está errado. Se continuar assim, olhos maus levam a caminhos maus, olhos bons levam a caminhos bons. Semear contenda, não queira colher paz. Quem semeia contenda, colherá contendas. Cuide muito bem do seu coração. Nós falamos, e às vezes falamos de coisas que deixam as pessoas inquietas, mas com amor e respeito e na intenção de ajudá-las a encontrar o caminho. No entanto, naquele dia, aqueles homens, jovens, seguiam Jesus. Poucos se importavam em ajudar aquele homem. Ele só se tornou visível porque eles queriam suscitar uma questão teológica. Não, irmãos. Nós não estamos aqui para suscitar questões teológicas, desde que essas questões teológicas sejam, de fato, questões que haverão de abençoar a vida da igreja, haverão de nutrir, preparar a igreja. Porque a teologia, conforme dizia um professor meu, na época de seminário, teologia é vida.
A teologia não pode viver desconectada da vida. A teologia, ela me faz caminhar no mundo acadêmico, ela me faz comprar livros, mas a teologia também me faz sentar com o necessitado e compartilhar a mensagem, encorajar aquela mãe aflita, ajudar aquele homem com dificuldades no trabalho. A teologia, ela me dá os recursos necessários para ajudar as pessoas em suas necessidades. Jesus viu um homem invisível para a sociedade, para que nele fosse manifesta a glória de Deus. Para os jovens judeus, discípulos de Jesus, aquela era uma oportunidade para levantar uma questão teológica. Para Jesus, aquela era uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. Um cego veria a glória de Deus. E aqueles que testemunhariam do milagre, se permitiriam fechar os seus entendimentos para essa manifestação gloriosa de Deus, porque julgavam que Jesus não era Deus, porque julgavam que Jesus era um pecador, porque julgavam que Jesus era um charlatão, e nem com essa evidência claríssima eles se submetiam ao ensino de Jesus. O modo como Jesus operou o milagre, meus irmãos, por si só, já traria um judeu daquele tempo a viver um questionamento. Isso é impuro. Saliva com barro, isso é impuro. Mas Jesus pega a saliva, pega o barro, junta e unta os olhos daquele homem e diz: agora vá para o tanque de Siloé. Aquele homem, obedientemente, se submete à orientação de Jesus e segue para o tanque de Siloé, uma boa caminhada, para que então ele pudesse se ver livre daquele mal, porque de modo criativo Deus deu visão àquele homem, Deus deu olhos para aquele homem poderia agora caminhar na vida social, porque Deus lhe deu olhos para enxergar. Tanto é que os seus vizinhos ficaram inquietos. Cadê o fulano? Não pode ser esse não, porque esse aí enxerga. Ele deve ter ido para outro lugar. E ele disse: sou eu. O homem Jesus me orientou aí no tanque de Siloé, lavar os meus olhos, depois que ele untou nos meus olhos, na minha vista, untou aqui no meu rosto, saliva misturada com barro. Então eu fui e agora estou enxergando. Isso despertou nos vizinhos daquele homem cego um espanto. O que está acontecendo aqui? E eles eram pessoas do povo, ingênuas. Aonde que eles poderiam encontrar a resposta para aquela questão? Na sinagoga. Vamos para a sinagoga, que era a igreja dos judeus. Vamos perguntar para os nossos líderes, porque isso aqui é algo que não se vê todo dia. Um cego de nascença ter olhos, enxergar, poder viver a vida, porque ele nunca experimentou a vida em sociedade, sempre viveu às margens da sociedade, sempre com o questionamento: quem pecou? Agora estamos vendo esse homem aqui. Eles foram perguntar. Em sua ingenuidade, aqueles vizinhos colocaram um homem cego numa situação bastante constrangedora, numa dor de cabeça complicada, porque eles foram até os religiosos e disseram: aconteceu isso com um homem cego, ele agora enxerga. Ele disse que foi um homem chamado Jesus, justamente o homem que aqueles religiosos tinham aqui, engasgado na garganta desde
o último encontro que quase eles mataram Jesus. A primeira consideração que quero aqui destacar para você, meus irmãos, para você, meu irmão, minha irmã, a respeito desse texto em que Jesus evidencia: eu sou a luz do mundo. Porque Jesus não é só conversa, ele fala e mostra as credenciais. Eu sou a luz do mundo. Só por Jesus, o homem necessitado, que vive uma vida invisível na sociedade. E olha, meus irmãos, nós somos uma sociedade de invisíveis. Você não é uma pessoa. Você é um CPF para o governo. Você é um número. Ninguém te dá cidadania. Quando você precisa, e os irmãos que têm aqui filhos com deficiência, algum transtorno, alguma limitação de saúde, vão dizer: é verdade. Quando você precisa, você é apenas mais um número. Ninguém se importa. Quando é pequeno, é bonitinho. Depois, eles não se importam. Você começa a parecer ser um estorvo para a sociedade. Você se torna alguém invisível para a sociedade. E às vezes as pessoas até ficam questionando, se comparando: por que o fulano tem essas questões aqui de facilidade? Viva a vida dele e você pode fazer essa consideração. Jesus é o único que olha para o invisível, para aquela pessoa invisível, que as pessoas veem todo dia, mas não percebem. Não percebem as lutas que ela passa, não percebem os dramas da sua vida, não percebem as dificuldades do seu dia a dia. Jesus é o único que vê, não para fazer especulação sobre o que está acontecendo, mas sim para agir com compaixão, graça e misericórdia. O milagre na vida daquele homem demonstra que Jesus é o único com poder para fazer de pessoas invisíveis se tornarem visíveis, amadas, respeitadas, valorizadas. A igreja faz isso. Você já parou para pensar o que seria da sua vida sem Cristo e sem a sua igreja? Você tem um nome. As pessoas te chamam pelo nome. As pessoas param para te ouvir. Você vem num culto e as pessoas perguntam: qual o seu pedido de oração? E você fala e a pessoa ora por você. E a pessoa depois vai na sua casa. A pessoa pergunta como é que está. Se está tudo bem. Se precisa de ajuda. Ela é solícita para com você, para com as suas necessidades. Você deixa de ser invisível. Você passa a ser alguém visível. E tudo isso porque Jesus manifestou luz na sua vida. E a partir dessa luz na sua vida, você passou a ser alguém que é percebido e você passou a ser alguém que percebe também. É percebido e percebe. Essa é a graça de ser igreja. Mas a religião, eu diria, a falsa religião, não estava preocupada com isso. Em nenhum momento eles deram glória a Deus pelo bem feito àquele homem. Apenas consideraram, de acordo com a nossa teologia, de acordo com a nossa tradição, este homem foi curado no sábado e, diante dos nossos intérpretes, não se pode curar no sábado. Quem o curou é um pecador. Poxa vida! Ninguém deu glória a Deus pelo benefício feito a este homem? Aí entra o segundo ponto que quero destacar nesta noite com você, meu irmão, minha irmã. A religião que perde sua razão de ser, ela não se preocupa com aquele homem invisível, com aquela mulher invisível, com aquele jovem invisível. Ela se preocupa apenas consigo mesmo, com a manutenção da sua história de vida. Porque essa era a preocupação dos fariseus, essa era a preocupação dos saduceus, era essa a preocupação dos escribas, era essa a preocupação dos herodianos. Todas as seitas do judaísmo estavam preocupadas consigo mesmo e viam em Jesus um risco de desestabilizar o estado vigente.
Mas Jesus estava ali para balançar o pau da barraca e mostrar o que de fato significa ser religião, ser um povo religioso. É olhar para o invisível e torná-lo visível, é estender a mão e agir com graça e misericórdia. Isso é ser igreja. E você vai perceber que os vizinhos do homem cego ficaram espantados. Você ficaria também espantado se você conhecesse alguém desde criança cego e de repente ele estaria enxergando todas as coisas. Você ficaria espantado e perguntaria: quem pode me explicar isso? Naquela época, um fato desse, quem poderia explicar? A sinagoga. Vamos lá, vamos falar com o povo ali, que aquele povo é entendido. A vida inteira deles, eles estudaram a Bíblia, eles vão ter que explicar isso para a gente. Foram. No entanto, os fariseus, ao invés de darem glória a Deus diante daquele milagre, eles, de forma oportuna, com oportunismo, eles usaram daquele milagre que se dera num sábado para levantar mais uma controvérsia contra Jesus. Porque eles se opunham a Jesus e eles já caminhavam para uma conspiração para o assassinato de Jesus. De modo bastante sucinto, aquele homem que era cego, mas agora enxergava, disse para os fariseus que começaram um interrogatório: olha, o que eu sei é que eu era cego e um homem pediu para eu me lavar meu rosto, meus olhos num tanque de Siloé, depois que ele untou saliva misturada com barro, e agora eu estou vendo. Verso 11. E a partir desse relato, os judeus não deram glória a Deus, mas começaram a encher aquele homem de perguntas. Começaram a detoná-lo, porque você sabe que no interrogatório, qual é a tática do interrogatório? Você enche de perguntas, dá uma pausa, depois enche de perguntas de novo, para ver o quê? Se há contradição. Era um ato para glorificar a Deus. Eles fizeram de um ato que era para glorificar a Deus se tornar em um ambiente de tribunal. E aquele homem disse: ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Verso 15. Os fariseus chegaram ao cúmulo do absurdo de tentar rejeitar o milagre como vindo de Deus. O que aconteceu no sábado era uma interpretação teológica equivocada. O problema não está na teologia, irmãos. O problema não está na Bíblia. O problema está em nós, que às vezes interpretamos a Bíblia ao nosso bel prazer. Um dos pontos importantes decorrentes da reforma protestante é que a nós é dada o livre exame da Bíblia. Ou seja, a Bíblia não pode ficar cativa a um certo grupo de homens bons. A Bíblia tem que ser acessível a todos. Mas liberdade para examinar não significa liberdade para interpretar da forma como eu quero interpretar, relativizando tudo. Essa é a sua opinião, na minha opinião, e às vezes suscitando questões que lá atrás alguém já disse: isso aí é heresia. Os fariseus, meus irmãos, mesmo com Jesus apontando para eles, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, eles continuavam rígidos em sua teologia, reféns da interpretação dos seus rabinos do passado, não considerando as palavras de Jesus. Quando, na verdade, aquele homem curado da sua cegueira, mesmo em um contexto de intimidação, não arredou pé. Porque na intimidação alguns falam até que são culpados, né?
Basta você estar num contexto de intimidação que você diz até o que não fez. Mas ele não fez isso. Ele falou: olha, quem fez isso em mim, quem me curou dessa cegueira, deve ser profeta. Verso 17. Ele foi pronto em dizer: deve ser profeta. A visão daquele homem cego, ela estava amadurecendo. Observe a luz do Evangelho, fazendo com que a pessoa gradativamente começa: opa, estou entendendo melhor esse negócio. Estou entendendo melhor. Enquanto o homem que era cego estava melhorando, aprofundando, ampliando a sua visão da luz, que é Jesus, aqueles homens estavam fechando a sua compreensão de quem é Jesus. Porque no primeiro momento, o homem cego, que era cego, disse: foi um homem chamado Jesus. Agora ele dizia: ele é profeta. Não contentes com o testemunho daquele homem, não acreditando que ele de fato era cego, chamaram os pais do moço e perguntaram para os pais. E os pais estavam intimidados, porque eles já sabiam o que corria nos bastidores a respeito de Jesus. E se alguém porventura testemunhasse a favor de Jesus, seria excluído da sinagoga. Então eles, ainda que fossem pais, naquele momento eles deram para trás porque estavam com medo. E disseram: ele é nosso filho, é cego de nascença, agora o que aconteceu com ele eu não sei. Pergunta para ele, porque ele é maior de idade. Tiraram o corpo fora, pai e mãe, porque tinham medo. Religião não é para causar medo, irmão. Religião não é para controlar, não é para intimidar. Religião é para libertar. Mas a falsa religião, ela coage. A falsa religião, ela aterroriza. A falsa religião, ela intimida. Ela é manipuladora. Ela é diabólica. Os fariseus, não satisfeitos com o primeiro interrogatório, não satisfeitos com o testemunho dos pais daquele homem, voltaram a conversar com aquele homem, alegando: olha, esse milagre aí não está certo, quem fez isso aí é pecador, porque ele fez isso aí no sábado. Deus fez, como pode? Deus fez o milagre, mas a pessoa que fez o milagre é pecador. Contraditório. E aí aquele homem cego, que era cego, agora enxergava não apenas com a sua vista, enxergava com o seu coração. Ele disse no verso 25, olha, não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Não satisfeitos e querendo apontar alguma contradição no testemunho daquele homem, eles perguntaram novamente como foi o seu milagre. E aí aquele homem já espanou: olha, vocês estão me perguntando de novo por quê? Por acaso vocês querem ser discípulo dele? Aí aqueles homens ficaram bravos. Mas que petulância desse homenzinho aqui! Nós não somos discípulos dele. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Ah, meus irmãos, se fossem discípulos de Moisés, eles não estariam batendo boca com aquele homem. Se fossem de fato discípulos de Moisés, eles estariam promovendo uma grande celebração de glorificação de Deus por causa daquele milagre, porque não é todo dia que um cego de nascença enxerga. Não é todo dia que isso acontece. Mas eles estavam, meus irmãos, tomados de uma arrogância tão grande, que demonstravam essa arrogância com ensinamentos teológicos, dizendo: você que nasceu em pecado. Bom, de fato, aquele homem cego nasceu em pecado, assim como eu e você e o público que disse que eles nasceram em pecados. Todos nós fomos concebidos em pecados. Mas não é por causa disso que uns têm algumas deficiências,
tem algumas debilidades, tem alguns transtornos, tem algumas dificuldades na sua vida. Não é por causa disso que nós temos isso, mas por conta de algo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Portanto, minha segunda consideração nesta noite para você: Jesus deu provas cabais de ser Ele a luz do mundo. A luz do Evangelho que opera um milagre que não fica restrita a uma cura física, mas também abre o coração do ser humano para a verdadeira identidade de Jesus. Enquanto que endurece o coração daqueles que de antemão não querem considerar Jesus. Isso, quando eu estava pensando nesse ponto aqui, me fez lembrar as palavras de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: de mim e de você que nós somos o bom cheiro de Cristo. Cheiro de vida para os que creem, cheiro de morte para os que não creem. A gente prega a mesma mensagem para todas as pessoas. Algumas creem, outras às vezes até se voltam contra nós. Mas o que importa é que você compartilhe a mensagem do Evangelho. Tanto o homem cego como aqueles judeus tiveram a oportunidade de ver a luz do Evangelho. O homem que era cego, diante da luz do Evangelho, ele não apenas experimentou a cura física, ele começou a ver um movimento aqui dentro do seu coração. Um movimento de ir ao encontro de Cristo, enquanto que aqueles homens judeus religiosos estavam se distanciando de Cristo. Porque é assim que faz aquele que vive na escuridão quando vê a luz. Vive na escuridão e começa a se acomodar na escuridão. Quando ele vê a luz, ele vai ainda mais para densas escuridões. Ele não vai ao encontro da luz. Ele se afugenta e corre para um lugar ainda mais escuro. A luz do Evangelho cura a visão de um necessitado, enquanto que cega aqueles que supostamente se achavam entendidos. É o último ponto que aqui considero com os irmãos, dos versos 35 a 41 do Evangelho de João, capítulo 9. A luz do Evangelho curou poderosamente um homem necessitado, um homem invisível, um homem que suscitava diálogos sobre por que ele estava passando por aquele mal, se a culpa era dele ou dos seus pais. Mas ninguém olhava com graça, ninguém olhava com compaixão, ninguém olhava com misericórdia, até que vem o Filho de Deus, a luz do mundo, e olha para a vida dele com graça, com misericórdia. Deus seja louvado, porque um dia você que era invisível, era mais um CPF deste Brasil, Deus olhou com graça para a sua vida. E Deus passou a investir na sua vida. E Deus fez você ser quem você é. Claro, sabemos que nós não somos nenhuma Brastemp. Mas, se analisarmos quem nós éramos e quem nós somos agora, graças a Jesus Cristo, nós temos uma dívida impagável. E não temos que ficar querendo pagar. Apenas temos que agradecer. Foi isso o que este homem cego pôde experimentar, porque quando Jesus percebeu que aquele homem cego foi expulso da sinagoga, e aí o motivo dele ter sido expulso da sinagoga foi porque ele confirmou: Jesus é um profeta, Jesus é um homem de Deus que opera milagres. Aí Jesus olha, se ele já sabe que eu sou um profeta, se ele sabe que eu sou um homem de Deus que opera milagres, agora que ele vai ficar espantado, porque eu vou mostrar quem eu sou para ele. Verso 35, quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? E ele: quem é ele, Senhor? Perguntou o homem: eu quero crer nele. Jesus respondeu: você o viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio. Declarou o homem e adorou a Jesus. Para a sinagoga, ele não valia mais nada, porque ele não se enturmou, ele não se acomodou ao status ali.
Ele não quis beber daquela fonte. Para a sinagoga ele não servia mais. Mas para Jesus, é esse que eu quero. Porque ele reconheceu a minha identidade. Quando eu me apresentei a ele respondeu com adoração. Quem é ele, Senhor? Ele estava com fome e sede de justiça. E Jesus então se apresentou a ele. E a resposta dele não foi pegar em pedra, não foi se opor, não foi desprezar, mas foi amar. A partir dessa experiência, Jesus fez a consideração que nós lemos lá no início. Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com que os que vêm se tornem cegos. Porque os fariseus, em sua arrogância, em sua petulância, em seu orgulho, apesar de terem olhos, apesar de terem ouvidos, apesar de serem muito inteligentes, espiritualmente eram cegos. Felizes são aqueles que compreendem que são pobres. Felizes são aqueles que choram pelos seus pecados. Não foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, no início das bem-aventuranças? Porque aos pobres é dado o reino de Deus, aos que choram é dado a eles o consolo. A última consideração que faço aqui, meus irmãos, é que a igreja, nós precisamos nos ater ao testemunho de nossa fé, para que as pessoas que nos ouvem entendam que nós não estamos indo ao seu encontro com argumentos teológicos na intenção de que pelos meus argumentos eu vou conseguir dobrar você. Não, nós somos testemunhas de Cristo. Que temos que estudar, temos que melhorar o nosso conhecimento teológico, mas isso não pode tirar de nós a pregação pura e simples de que Jesus Cristo é a luz do mundo. De perder aquilo que Jesus disse à igreja de Éfeso, o primeiro amor. De perder o encantamento e a gente se tornar um teólogo burocrata, frio. Não. Os religiosos dos tempos de Jesus estorvaram o homem com um interrogatório interminável, querendo pegá-lo em contradição, porque eles estavam decididos em seu coração em não crer em Jesus. Quando você encontra alguém assim, não dê pérola aos porcos. Mas quando você encontra alguém necessitado, e esse alguém necessitado não necessariamente é alguém que é pobre socialmente falando, mas pobre espiritualmente falando, ainda que socialmente seja alguém riquíssimo, mas espiritualmente é pobre, e ele para te ouvir. Compartilhe o Evangelho de modo simples, com fé, com vida. E é claro, depois do leite vem o alimento sólido, mas o que ele precisa naquele momento é de leite. Porque ele é um bebê, ele precisa de ajuda. Essa é a ação da igreja. Essa é a última consideração que eu faço. Jesus foi ao encontro daquele homem com fome. Ele agora enxergava e ele estava buscando o filho do homem. E ele falou: sou eu. Sou eu. E ele adorou Jesus. Na sua rede de relacionamentos, mantenha a porta aberta para todos. Mantenha a porta aberta para todos. Jesus sempre manteve a porta aberta para todos. Mas quando a pessoa entrar, senta aqui e a encante com a simplicidade dessa mensagem maravilhosa, que é a mensagem de Jesus. Que Deus nos abençoe para que venhamos a dar continuidade àquilo que Jesus veio fazer neste mundo. Ele veio para ser luz do mundo. Agora que ele está à direita de Deus Pai, a missão
de iluminar é nossa, é minha, é sua. Não dizendo eu sou, mas dizendo ele é. Um holofote apontado para Jesus. É isso o que nós somos, graças a Jesus Cristo. Amém? Vamos encerrar nosso culto cantando uma canção.